grande desafio de se montar um time com uma estrutura modesta, uma cidade do interior? Quais são os grandes desafios, pontualmente? Primeiro, acho que você tem que ter a experiência da competição. Você tem que saber que você vai disputar um campeonato com X tempo de competição e X tempo de treinamento. Então, eu acho que hoje você pega uma competição de 90 dias, 100 dias no início, e você tem 27 dias para fazer a pré-temporada, botar uma equipe, já definir a sua maneira de jogar, padrão de jogo, sistema tático, jogadas, enfim, tudo em 27 dias. Aí você tem que estrear. Aí você tem que pensar em fazer o primeiro ponto ou 3 pontos, senão você já vai ser cobrado. Então tem que ter um planejamento. Qual que é o planejamento? Volto a dizer, é em cima da competição que você vai jogar. E é em cima da competição que você vai jogar, o nível de atletas que você tem no grupo, para você desenhar, fazer a sua formatação tática, né, para a competição. Por exemplo, o Toledo vai competir com 5 equipes que estão em Série A e B do Brasileiro. O que você tem que ter? Tem que ter um time que tenha uma marcação forte, que seja disciplinado taticamente. Então, o que nós fizemos no Toledo foi isso. Montamos um trabalho de força, e depois passamos para desenvolver aí a velocidade deles, até atingir o ápice da potência do grupo, que nós sentimos que já estava em condições de você fazer jogos. A maioria das equipes hoje faz jogos na primeira semana de treinamento, já faz jogos, já vai para a competição de jogos. O grupo de lesão é muito grande, como aconteceu com a maior parte dos times do interior esse ano, e nós, felizmente, não. Então é um planejamento sobre a parte física, a competição que você vai disputar e também o padrão que o seu treinador vai usar para a competição. Então são coisas que você não pode esquecer. O primeiro delas é o nível de competição e objetivos, né? E trabalhar em cima disso até você tirar, dar o prazo ideal, né? Para você já começar com jogos e posterior a isso a competição. Então avaliar bem esse planejamento de pré e jogo já de campeonato. Ok. Nessa tua trajetória, qual foi o ápice da tua carreira? 40 anos, realmente é uma história fantástica, né? Qual foi o grande momento? Você tem algumas participações também. Eu acho que toda vez que você ganha uma competição, você é um vencedor. Então, isso é óbvio. Mas o grupo que você traz junto com você, entendeu? Também é importante. Eu mesmo sozinho não venço, eu mesmo não consigo ganhar um jogo sozinho. Eu preciso ter os meus grupos de trabalho. E todas as vezes eu tive a felicidade de trabalhar com bons profissionais que contribuíram com o meu trabalho para buscar. Então eu acho que nós trabalhamos com equipes limitadíssimas e atingimos resultados positivos. Mas uma coisa que marcou muito foi a reestruturação da Chapecoense, que hoje é a nível nacional. Eu tive a oportunidade de refazer a Chapecoense ser campeão catarinense, ser campeão da Copa Santa Catarina para depois ser campeão estadual. Você foi campeão da segunda divisão, a Chapecoense disputou a segunda divisão. Disputou 8 clubes para se manter um na primeira e nós fomos campeão. Isso, então você teve 3 títulos na Chapecoense. Tem 2 títulos estadual, uma segunda divisão, um livramento do descenso e 2 Copas Santa Catarina. Fantástico. Então, a Chapecoense tem uma história maravilhosa lá, muito linda. E, enfim, quando eu voltei para lá, em 2006, a Chapecoense ou ela continuava ou fechava as portas. E aí eu assumi um compromisso com a sociedade de fazer um trabalho de reformulação, juntamente com os dirigentes que faleceram no acidente aéreo. E nós fomos felizes que fomos campeões da Copa Santa Catarina. E em 2006 de dezembro, em janeiro já iniciou o Campeonato Catarinense. E ao final dele a gente foi campeão estadual, onde caracterizou a volta da Chapecoense, 34 anos de vida, de sucesso. E aí surgiu novos grupos de administração e foram tocando e criaram esse fantástico time hoje que é a Chapecoense. Para mim é o Verdão do Oeste, para eles é Chape. Então, eu tenho a felicidade, sou hoje uma pessoa muito bem relacionada lá. Só não voltei porque os grupos que trabalharam lá foi não voltaram mais a ser dirigentes do clube, né? Então eu não participei mais de nenhum processo lá. Mas tenho um carinho muito grande pelo clube, o cara tem comigo. Enfim, eu acho que o marco histórico foi a Chapecoense porque abriu para mim um monte de opções, né? Eu acho que o ser humano tem que buscar o objetivo dele, que é ser lembrado. E hoje, felizmente, aí
falou, eu tenho tido assim boas recordações do futebol, grandes amigos, e isso que eu vou levar, ter uma família espetacular, eu consigo dar a eles um respaldo de orgulho, né? E a realização de qualquer pai. Então, às vezes o dinheiro ajuda muito, mas o reconhecimento, a gratidão é uma coisa que não tem preço. Eu tenho tido em todas as cidades que eu passei essa gratidão, esse reconhecimento. Então fica em termos de trabalho, vários bons trabalhos. Mas o da Chapecoense é marco histórico porque ela acabou atingindo um outro patamar. E lá em cima e lá embaixo, qual foi pior, ou aquilo que marcou negativamente? Se é que teve esse? Porque a gente, futebol, eu acho que são mais derrotas do que vitórias, né? A gente tem. É o da segunda-feira, é quinta-feira, na semana, para quem trabalha com futebol, é 2 dias marcantes, ou para alegria ou para tristeza. Então, eu já passei muitas alegrias, mas também já tive decepções porque o futebol, você trabalha com a cabeça do outro, não trabalha com a sua. A sua é um guia, mas a cabeça do próximo é que vai te devolver alguma coisa. Então, você trabalhar com o esforço do outro também é sempre uma aposta, né? Eu acreditar sempre, mas é uma aposta. Então você tem lá, às vezes, a desilusão até de comportamento das pessoas que você acreditou. E ele é frustrante em cima disso. Mas se a gente for falar de coisa ruim, é melhor a gente passar uma régua, porque quem vai para o futebol se prepare, porque ele é difícil e tem complicação. Na esteira dessa pergunta eu já faço outra. Você já viu muitos craques morrerem na praia? Ou seja, não foram a lugar nenhum? Futebol é muita emoção, né? Então, de repente... Aquele jogador que realmente estava... Eu já vi pérolas, né? Que não se transformaram em nada. E vi, mais ou menos, ganhar dinheiro. Entendeu? Eu tenho vários aí que postaram na minha mão, que eles venceram pela vontade de vencer mesmo, por entender que davam e por ser obedientes. Mas o futebol, quem tem talento, se ilude, porque ele acha que só o talento resolve. Não. O futebol é um complexo, né? São valores que o cara tem que partir desde a vontade de treinar, entendeu? A vontade de ser comandado, porque o craque não gosta de ser comandado. Ele sempre acha que ele é o diferencial de tudo. Não é. Ele é um de vários que estão no contexto. Então existe muita coisa. Tu tem que ser técnico, treinador, e tem que ser meio psicólogo e ter uma vivacidade muito grande para você entender o momento de cada um, para você poder trabalhar em cima disso. Já vi, como eu já disse, muitos ficaram no caminho por não terem obediência, nem tática e nem de treinamento. E vi outros que se superaram e venceram e hoje agradecem o futebol e os bons conselhos por eles a entender, né, por eles ouvir e levar o que eles ouvem, né, para dentro do trabalho e transformar em resultado positivo. Então o futebol, eu já sempre digo, é um contexto e tem que fazer planejamento para que todos realmente dêem o seu máximo para tu atingir o objetivo. Tem aquela velha frase, 10 carrega 1, 9 carrega 2, mas 8 não carrega 3 no futebol. Precisa ser aí um contexto assim de fazer a obra. Queima-roupa. Por que hoje nós é um vencedor no futebol? Eu vivo muito do meu trabalho. Vivo muito. Assim, no momento que eu assumi um compromisso com o clube, eu não tenho mais a lembrança de quanto eu ganho ou de quanto eu vou ganhar. Eu preciso dar o meu máximo, eu tenho que tirar o máximo de quem está comigo e tem que ter essas obediências ou essa visão para mim tirar o máximo de alguém. Então isso é um desgaste muito grande. Se você realmente não for um profissional dedicado àquilo, automaticamente você vai desistir no meio do caminho ou você vai sair fora. Eu sempre, quando eu assumi um compromisso, procurei me inteirar rápido, quando o contexto que eu vivia, eu vivo, o que eu montei, né, o que eu vou montar, para procurar o melhor para mim e para o grupo. Então, é realmente uma situação de entrega total, né, para você buscar o melhor para quem acreditou em você. Maravilha. O que é o futebol para você? O que ele representa? Olha, eu acho que para mim ele virou minha profissão e uma paixão. Quando eu estou fora dele, eu me sinto mal. E quando eu estou dentro dele, é aquilo que eu acabei de falar. Eu não vejo os valores que eu tenho na parte financeira. Eu olho para aquilo que eu sou útil, né? Para aquilo que eu posso desenvolver e fazer as minhas apostas e ultrapassar barreiras, e ser vencedor, e buscar aquilo de fazer a tua história.
Então, isso custa muito, custa saúde, custa sono, custa um monte de coisa, às vezes isolamento familiar, e uma série de fatores. Mas ele ainda continua sendo uma coisa que eu faço com muito carinho. Então, você tem a família, tem que separar bem. Mas o trabalho, ele é para mim, ele é realmente um diferencial, não só como vida profissional, mas ele te fornece um monte de novas oportunidades, conhecer novas pessoas, novos amigos, e você ter tua história. Hoje você tem que ter tua história. Então acho que você tem uma missão aqui, e a minha missão é essa, de construir, de dar o meu melhor e sempre somando. Por que você está aqui? Você é meu amigo. Entendeu? Nós criamos um laço profissional onde você me respeita e eu te respeito. Então eu acho que isso para mim é uma vitória, isso para mim são conquistas. Genô, eu sei que a gente não deve dar conselho a ninguém, mas se você tivesse que dar um conselho para essa rapaziada que está começando no futebol, quais seriam as dicas? Vamos falar em dicas, quais seriam as dicas para o cara, vamos dizer assim, trilhar o caminho do futebol? Atleta ou comandante? Comissão técnica, preparador físico, treinador, e mesmo atleta também. Da maneira que você... De duas formas. Eu acho que hoje os meninos eles têm que ser melhor educados. Os comportamentos dos meninos de 6 a 13, 14, 15 anos têm que ser mudados os comportamentos, as atitudes, os valores. Achar é uma coisa, ser é outra. Então, tu vai trabalhar com meninos que não têm uma formação familiar adequada. Então, ali é que você tem que ter o profissional competente. Ali é que você tem que colocar a pessoa certa. Ex-jogador é importante, mas tem que ser um ex-atleta que tenha o comportamento de referência como ser humano, como profissional de comando e ter o comando para você poder ser um orientador. Não só querer fazer futebol, você tem que fazer isso sabendo que você vai crescer e você vai fazer alguém crescer. Então acho que a base no Brasil está totalmente errada. Ela vai para o amigo do amigo, a indicação de não sei quem, o ex não sei o quê, e isso é muito pouco para quem busca um sonho, entendeu? Eu acho que o sonho tem que ser respeitado e colocar as pessoas certas para ajudar esse sonho a acontecer. Então eu vejo que a base do futebol brasileiro hoje, infelizmente, ela é toda retalhada em benefício do amigo do amigo. Eu sou amigo do fulano, aí vai lá, trabalha 2 meses, aí não gosta do fulano, é mandado embora, aí vem outro. O moleque tem que ter uma referência. Eu acho que as bases do futebol têm que ter referência. No mínimo, quem comanda o futebol tem que ter experiência, sabedoria para entender o lado psicológico do menino no momento, porque a ausência da família cria muitos fatores. Então tem que ter todos esses segmentos para você fazer, olha, essa semana, se eu trabalhar com esse menino na recuperação psicológica, o outro é físico, o outro é não sei o quê, aí você vai criar novos valores. Da forma que nós estamos hoje, fazer mini campo, 2 contra 2, 3 contra 3, todo mundo sabe fazer. É só entrar na internet, você busca o que você precisa fazer. Você precisa entender o contexto, entender o que precisa fazer para que esses meninos cresçam. Entendeu? Então, se isso não acontecer em 5, 6, 8 anos, nós estamos fadados aí a ter um futebol realmente medíocre, como tem um monte hoje aí, valendo muito dinheiro. Então, eu penso em valores, qualidade. Ingresso caro, sem futebol, sem espetáculo. Então tem que fazer com que esses meninos pensem que eles têm que ser, além de querer ganhar dinheiro, também tem que ter um espetáculo. Para você ser o quê? Acabou a alegria do futebol, virou mercenário? Não. Tem que trabalhar em cima desse contexto. Então a base tem que ser melhor qualificada. E aí já entra a parte do profissional que quer trabalhar. Estou preparado ou não estou preparado? Quero me preparar mais e vou entrar no mercado para aprender. Vai saber que tem muito percalço, tem muita dificuldade, e você tem que estar enturmado aí com o pessoal que comanda a parte de cima do futebol, senão é difícil de você furar esse bloqueio para ir para um clube grande. Tem que ser real. Eu fiz grandes trabalhos, fiz assim, títulos impossíveis praticamente no futebol e tive 2 oportunidades de time grande e médio grande, o Joinville e o Criciúma, entendeu? E também com trabalhos bons que não deu continuidade. Por quê? Porque é profissional ruim? Não sei. O resultado veio. É que você não tem as pessoas que te conduzem até o local que tem que ir lá. Eu nunca me envolvi em coisa errada e talvez seja um dos fatores de não estar hoje num clube grande. E dou o mesmo conselho: mantenha sua postura, sua lealdade profissional e o seu caráter. Genô, obrigado, meu amigo. Estamos sempre juntos. à disposição aí. Mais uma vez, esporte de obrigado. futebol. Segundo Congresso Brasileiro de Futebol Web. Obrigado, Genô, sucesso e que a gente se encontre e reencontre muitas vezes para contar essas histórias.